Dia de decisão no Maracanã, nosso pré-jogo já tá no ar. Quem não assistiu, corre lá porque tem muita informação, absolutamente tudo de Fluminense e Deportivo Laguaira, mas também sempre há tempo para informação. E temos muitas informações aqui neste vídeo para trazer para vocês, para atualizar sobre o jogo do Independente Rivadavia. Eles divulgaram ali a lista de relacionados, tem coisa importante. E também uma atualizada sobre mercado de transferências. Sim, esse assunto já está começando, porque Paulo Henrique Ganso pode deixar o Fluminense, inclusive uma atualização de bastidores com informações que algumas já publicadas, outras que apurei para acrescentar a todo esse cenário, a tudo isso que está acontecendo, e também outras possibilidades de chegadas e saídas do Fluminense. Então vem comigo que eu vou te deixar atualizado absolutamente sobre tudo a partir de agora. Se puder, sempre lembrando, deixa aqui o seu like que ajuda a gente demais. Eu começo já falando do Independente Rivadavia, lista de relacionados divulgada, e a boa notícia, os caras vão com... Peraí que entrou a tela errada aqui. Os caras vão com força máxima para o jogo contra o Bolívar lá na Bolívia. Todo mundo aqui relacionado, inclusive Vidia. Infelizmente o Arce, o artilheiro do time, não vai para o jogo, então ele fica fora, portanto, deste confronto que já era esperado. Vai servir a seleção paraguaia. O Vidia, como não foi convocado para a Copa do Mundo, o Independente Rivadavia pediu o retorno dele, o que foi atendido, então ele volta e está à disposição, já encontrando os companheiros lá na Bolívia, lá em Santa Cruz de la Sierra, para este jogo que também vai definir o futuro do Fluminense, já que o Flu não depende apenas de si. Falamos tudo sobre esse confronto, então você pode ir lá no nosso pré-jogo, já está no ar, não esquece não, dá aquele confere por lá também. Mas esse vídeo aqui é principalmente para falar sobre mercado de transferências, algumas notícias publicadas de ontem para hoje. Até falei sobre a situação do Canóbio, que o Grova, o Garcia Grova, que é um jornalista especializado no mercado de transferências lá na Argentina, ontem ele informou que o Canóbio estaria já negociando com o River, conversas abertas, negociação em andamento, enfim, essa especulação ela já tinha ocorrido. O que eu apurei ontem foi que não tem no momento nada avançado, nada encaminhado para a saída do Canóbio. O que houve foi uma sondagem do River Plate, assim como outros clubes também já fizeram sondagem, mas nada avançou além disso. Eles esperam, uma proposta eventualmente pode chegar, sabem que os valores não são baixos, o Fluminense pagou quase 40 milhões de reais pelo Canóbio, não vai vender por menos do que isso. Então, se for chegar uma proposta, claro, eventualmente ela pode chegar do River de qualquer lugar, mas até o momento não tem nada de diferente em relação ao que a gente já tinha. O Canóbio está focado no jogo de hoje e talvez na Copa do Mundo, caso ele seja convocado pela seleção uruguaia. A lista deve sair muito em breve, tá? Então, só para pontuar essa situação do Canóbio. Outra notícia aqui que vi hoje, um site lá da Espanha, do País Basco, onde fica o Real Sociedad, publicou que a Real Sociedad está trabalhando no planejamento do seu elenco para o próximo ano, e o Nino é uma das prioridades do clube basco, tá? O Nino é uma possibilidade para a próxima temporada, se destacou no Zenit da Rússia. Diz aqui que apesar das boas atuações, o jogador sempre considerou a possibilidade de jogar na Espanha ou, de forma mais geral, retornar a uma competição europeia fora da Rússia. Ele está focado em aproveitar uma oportunidade na Europa, sabendo que sempre terá tempo para voltar ao Brasil mais tarde. Tem propostas altas de dois dos principais clubes brasileiros, certamente está falando de Fluminense, está falando de Palmeiras. Então eles apresentam esse cenário, mas afirma aqui que ele atende completamente ao perfil do diretor esportivo, Eric Bretos, que atende muito ao perfil do clube e do treinador também. Então já aparece um outro interessado no Nino, mas aqui, por outro lado, ele diz também que não é a única opção, que eles têm outras opções para a zaga. É um dos nomes que estão sendo analisados. Eu até falei isso recentemente, que poderia ser um problema, porque não é só o Palmeiras, outros clubes, imagino, vão demonstrar interesse pelo Nino. É um cara que tem mercado, que se os empresários trabalharem bem, com certeza arrumaria um time médio numa liga forte,
no futebol europeu. Aí vai depender também, mais uma vez, daquilo que o Nino está pensando para a carreira dele. Acho que o ponto é esse. O que o Nino quer para a carreira dele, o que ele está pensando, o que ele está imaginando. Ele vai continuar na Europa, em outra liga, volta para o Brasil, porque ele tinha essa vontade, ele, a família dele. Aí depende do que, enfim, do rumo que ele está traçando para a vida dele a partir da próxima temporada. Lembrando que ainda não tem nenhuma novidade em relação à liberação do Zenit. O Zenit vai liberar, vai negociar. A partir daí, então só a partir daí, o Fluminense poderá fazer algum movimento para, de fato, contratar o Nino, ou pelo menos tentar contratar o Nino e resolver os problemas dessa zaga asquerosa, e são muitos os que a gente tem até agora. Mas, enfim, surge aí mais de interessado, a Real Sociedad. Sobre Paulo Henrique Ganso, vamos lá. Paulo Henrique Ganso. Ontem o clube divulgou uma nota oficial afirmando que o Ganso não será relacionado para o jogo de hoje e para o jogo de sábado também contra o Cruzeiro. Ou seja, se tudo der certo, eu estou colocando entre aspas porque certo pode depender do ponto de vista de cada um, o Ganso não deve mais vestir a camisa do Fluminense em um jogo oficial. E aí, algumas coisas saltam os olhos e a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, ontem os amigos lá do GE publicaram uma matéria trazendo bastidores da saída do Ganso. Enfim, em relação aos motivos que levaram ele não ser relacionado para esses próximos jogos e também a nota oficial divulgada pelo Fluminense que não agradou ao staff ali do Ganso. Isso é um fato, tá? Eu fui também apurar, tentar entender o que desagradou, enfim, o que no entendimento deles o clube poderia ter feito diferente. E aí eu fui tentar buscar aqui algumas informações que possam acrescentar a tudo isso. O GE publica que o Ganso pediu lá em Mirassol para não entrar em campo, porque ele recebeu sondagens, poderia deixar o Fluminense agora no meio do ano, e isso, ele entrando em campo, né, ou contra o Mirassol, contra o Cruzeiro, o impediria de defender outro clube, como a gente sabe. Faria 13 jogos. Ok. Até aí, eu não vejo... Eu nem vejo um problema em relação a isso. Só que é uma situação que já poderia ter sido resolvida antes. Esse é o meu ponto aqui. Mas antes de dar opinião, eu vou trazer aqui a informação. O Ganso, a versão das pessoas próximas ao Ganso, é de que em todos esses jogos em que ele foi relacionado e não entrou em campo, o Fluminense enfrenta ali, até a partir do Internacional, do jogo contra o Internacional, o Ganso não atua mais. O Operário, jogo fora de casa, ele já não jogou. Teve uma partida contra o Remo que ele pediu para não viajar. Isso foi uma informação que até o Gabriel Amaral trouxe na época lá no Jornada, que ele pediu para não viajar para esse jogo. Se eu não me engano, ele publicou essa informação. Aí depois, aí teve o jogo contra a Chapecoense, ele entrou nesse jogo. A partir do jogo contra o Internacional, ele já não joga, não enfrenta o Inter, não enfrenta o Independente Rivadavia lá, entra em casa contra o Operário pela Copa do Brasil, tem um jogo contra o Vitória, que ele não é relacionado por conta de uma virose, supostamente ele sentiu uma virose, não foi relacionado. Tem o São Paulo, ele não entra, e aí agora teve esse contra o Mirassol. O staff dele diz que nessas partidas que ele ficou no banco de reservas, à disposição do Zubeldia, em nenhum momento ele pediu para não entrar em campo. Ele estava à disposição e se o Zubeldia quisesse utilizar, ele teria entrado em campo. Essa é a versão do Ganso, tá? E que em nenhum momento ele foi pro banco sabendo já que ele não ia entrar ou até mesmo pediu para não entrar. E antes disso, o Ganso vinha entrando em todos os jogos. Em todos os jogos ele estava entrando. Se ele não pediu para não jogar, porque a partir de um certo ponto ele não entrou mais. Porque ele não jogou mais. Então esse é um ponto importante. Por quê? A nota tem essa situação contra o Mirassol, porque ele está vendo que faltam mais 2 jogos de Brasileiro para acabar a temporada até a Copa do Mundo. Se ele entra em campo, aí realmente ele não vai poder sair. Ele percebe que o treinador não está aproveitando. Então, tá recebendo sondagem, o cara tem que pensar, tá, é o que eu faço da vida a partir de agora. Beleza. Depois é divulgada. Aí, após o jogo contra o Mirassol, ontem é divulgada uma nota oficial, pra mim, completamente precipitada pelo momento, na minha visão. Levaram o Ganso para todos os jogos até agora. Todos os jogos. Aí, na véspera do jogo mais importante e decisivo para o clube, o assunto passa a ser Ganso. E tanto é que a gente está falando dele aqui agora. Porque ele é um ídolo, um jogador muito importante.
Não poderia esperar mais um jogo? Tava aí até agora. Faria realmente muita diferença esperar passar pelo menos esse jogo e aí depois resolver a situação da forma que tiver que ser resolvida? Porque era fácil tirar o Ganso do último jogo também. Não seria nada muito complicado. Pra mim é um momento péssimo pra fazer isso. Em termos de comunicação. Pra mim é mais uma falha de comunicação. Bom, a partir daí, a gente passa a ter uma provável guerra de narrativas, porque cada lado vai querer mostrar que está certo. E aí a gente tem que tomar cuidado também, porque senão um cara como o Ganso, que até onde eu sei, ele não é perfeito, nunca foi um cara perfeito, a gente sabe, ele não gosta de ser reserva, ele é um cara que tem uma personalidade forte, apesar de não falar muito, é um cara que influencia o vestiário porque ele é um líder. Então ninguém aqui vai pintar o Paulo Henrique Ganso como um santinho, porque ele não é. Tá? Mas também a gente tem que tomar cuidado para não jogar toda a responsabilidade em cima do jogador apenas, numa tentativa, às vezes, de algumas pessoas, até de alguma forma, manchar ali a história do cara. Por um processo de saída que poderia ter acontecido e ocorrido de forma muito mais natural. O Ganso, não pegou uma arma e obrigou ninguém a renovar o contrato dele. Renovar o contrato dele no meio do ano passado, quando a gente fala, por que não espera um pouco mais? Vamos ver como é que vai ser a temporada. Aí renovaram lá do meio do ano passado, até o final desse ano. Porque a diretoria do Fluminense tem uma dificuldade enorme de encerrar ciclos que estão claramente no seu fim. Aí renovam o contrato. E o cara tem contrato, ele tá cumprindo, ele é jogador do Fluminense. Ele, nesses jogos aí, você pode até achar, entrou de sacanagem, não jogou nada. Opinião de cada um, ok. E nós aqui reclamamos. Mas ele não foi dar entrevista para criar polêmica, reclamar do treinador, reclamar da diretoria. Ficou ali na dele. Se alguém já identificou, e quem tá no dia a dia tem a capacidade de identificar quem está levando a sério o trabalho ou não, se alguém identificou isso e não tirou ele antes do time, os responsáveis são eles também. Então é só a gente ter um pé atrás ali, porque senão fica só na conta de um lado. E não é bem assim. Isso pra mim, eu falei antes do jogo contra o Mirassol, já poderia ter sido resolvido lá atrás. Cara, uma conversa, ninguém vai... Pelo contrário, essa situação, ela só acaba expondo mais o jogador e desgastando mais o jogador com o torcedor. Se lá atrás já houve essa conclusão, chama aqui, faz uma reunião, né, no momento adequado, no momento certo, comunica que houve um acordo entre clube e jogador e o Ganso vai ser liberado para seguir a carreira dele. E aí tá tudo bem. Tenho certeza que ninguém iria reclamar. Pelo contrário, o torcedor ia entender. Fim de ciclo, a gente entende que não dá mais, não vai ser aproveitado pelo técnico, que vai ser melhor para os dois lados e cada um vai seguir a sua vida, vamos fazer uma homenagem aqui pro Ganso. E acabou, cara. Acabou. Só que, mais uma vez, todo esse processo é muito mal conduzido. É muito mal conduzido. E aí levanta uma série de questionamentos e, de novo, gera um desgaste muito desnecessário. Às vésperas de um jogo importante, se o Fluminense ser eliminado hoje, olha a situação, olha o turbilhão que vira o clube de novo. Para mim, são situações totalmente evitáveis. Repito, o Ganso estava se colocando à disposição. Quanto ao Mirassol, eu não tenho essa informação, se de fato ele pediu para não jogar ou não. Só que é uma coisa que eu acho que deveria ter acontecido antes, por decisão de todo mundo, de todos que estão envolvidos. Não sei. Acho que poderia ter esperado para sair esse jogo e aí depois resolvia a questão. Enfim, tudo. Porque agora, senão, soa como uma falsa transparência. Porque faltam 2 jogos, é esse e o de sábado. Sabe? É um negócio que não faz sentido. A transparência deveria ter ocorrido lá atrás. Chama, senta, resolve. Olha só, nós vamos te aproveitar, o que você acha? A gente pode chegar à conclusão aqui, é melhor você não jogar mais, você vai procurar um novo clube e tal. E acabou, cara. Ele já quase não jogou mesmo. Agora, se ele ficou à disposição todos esses jogos e não entrou em campo, é evidente que é uma decisão que partiu da diretoria com a comissão técnica. Não vamos colocar em campo, porque provavelmente ele vai ser negociado. Se o cara não pediu para não jogar, isso fica muito evidente. E só foi pedir agora. Então, por isso eu falo, é um processo muito ruim e que poderia... Aí ele entrava, só para fechar, em jogos que não faziam o menor sentido,
com a sua característica em partidas já no segundo tempo, jogos corridos, pegados, jogos quentes, com a sensação de que, pô, parecia que era só pra dizer que tava colocando em campo ou pra expor o cara numa situação, porque sabia que não era jogo pra entrar o Ganso. E mesmo assim, colocaram. Enfim, são coisas que, na minha cabeça, é muito difícil entender, mas é muito fácil chegar à conclusão de que tudo isso poderia ter sido resolvido de uma melhor forma e também num time melhor do que o agora, pelo menos essa é a visão que eu tenho. Bom, 3 clubes interessados nele, segundo André Hernan: Santos, Remo e São Paulo. São clubes que fizeram sondagens, mas, de novo, não há nada certo, encaminhado, contrato. Também por isso, o staff do Ganso entende que a nota do Fluminense foi desnecessária, porque não tem uma negociação em andamento, salário e tal, pode sair amanhã, não tem nada disso. São sondagens, como acontece com vários jogadores, e ele já vinha recebendo sondagens antes, então não é por isso que ele pediu para não jogar, porque vai sair amanhã, não tem nada concreto ainda em relação ao futuro do Ganso, tá? Enfim, só para esclarecer esses pontos para vocês e trazer um pouco aqui da minha perspectiva. Vou ficando por aqui, a gente volta depois com muito mais informações, muito mais notícias e, claro, logo mais direto do Maracanã. Tamo junto, um abraço, valeu.